com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, não deixa de ser interessante vossa presença para discutir aqui abuso de autoridade. E eu quero mostrar que tem abuso de autoridade no judiciário também. Eu digo no caso das condições coercitivas. Algo em torno de 200 na Lava Jato. No caso do presidente Lula, não podia ter intimado o presidente Lula? Ele iria lá depor. A lei é clara. O artigo 260 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se o acusado não atender intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato, ele poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Mas se ele não atender à intimação, no caso do Lula, o que fizeram? Um grande espetáculo, atacando o presidente Lula, conflagração das ruas, passeatas. E o pior, doutor Sérgio Moro, o argumento de Vossa Excelência que diz o seguinte, que foi para garantir a segurança do Lula, a fim de evitar a perturbação da ordem pública. Aí o senhor leva para o aeroporto. O que teve? Briga de grupos rivais lá na frente. E eu falo isso porque o ministro Marco Aurélio foi muito claro. Naquele caso, o ministro Marco Aurélio, daquela condução coercitiva do Lula, disse o seguinte, ministro Marco Aurélio, eu não entendo. Um mandato de condução coercitiva só é aplicável quando o indivíduo apresenta resistência e não aparece para depor. E Lula não recebeu intimação, e diz mesmo mais ele. Será que ele, Lula, quer esse tipo de proteção oferecida pelo juiz Sérgio Moro? Eu acredito que, na verdade, esse argumento foi dado para justificar um ato de força. Esse é um revés e não um progresso. Somos juízes e não legisladores ou vingadores. Mas eu vou mais adiante, doutor juiz Sérgio Moro, para mostrar abuso no judiciário. Interceptação telefônica de uma conversa da presidenta Dilma com o presidente Lula. Vossa Excelência gosta muito dos Estados Unidos, vai muito e fala muito dos Estados Unidos. Imagina nos Estados Unidos, um juiz de primeira instância do Texas gravar uma conversa de Bill Clinton com Obama e divulgar em horário nobre, horas depois da gravação. Foi isso que houve naquele caso. E o senhor sabe que a gravação foi uma gravação ilegal, porque o senhor já tinha mandado interromper a interceptação às 11h12 da manhã. A gravação foi às 13h32. 6 horas da tarde estava na Globo News. Dá para aceitar isso? Naquele caso, o ministro Teori disse o seguinte, determinou que as razões dadas pelo juiz Moro eram insuficientes para justificar essas medidas excepcionais, que foram tomadas por razões meramente abusivas. Quem diz é o ministro Teori. Diz mais o ministro Teori. Em linhas gerais, houve usurpação de competência do STF no curso da interceptação telefônica deferido pelo juízo reclamado, tendo como investigado Luiz Inácio Lula da Silva, foram captadas conversas com a presidenta da República. O magistrado de primeira instância, ao constatar a presença de conversas com autoridades com prerrogativa de foro, como é o caso da presidência da República, deveria encaminhar essas conversas interceptadas para o Supremo Tribunal Federal. Vai mais o ministro Teori. A divulgação pública, porque tem uma lei de interceptação telefônica. O artigo 8º diz que não pode haver vazamento. E diz o ministro Teori, a divulgação pública das conversas é inaceitável. Contra uma regra constitucional expressa, não é razoável dizer que o interesse público justifica a divulgação ou que as partes afetadas são figuras públicas. É preciso reconhecer a irreversibilidade dos efeitos práticos decorrentes da divulgação indevida de conversas telefônicas. Tem mais! Para que divulgar a conversa da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Dona Marisa, com seus filhos? Conversas íntimas de sua nora. Nós não podemos aceitar isso. Estou discutindo abusos. Tem mais, interceptação de advogados. Isso no mundo inteiro, em canto nenhum é aceito. Tem uma nota da OAB, interceptaram, gravaram o escritório de advocacia que defendia o presidente Lula. 25 advogados gravados, 300 clientes. Tem uma nota da OAB contra isso. Prisões preventivas abusivas. Tem um caso agora do funcionário da OAS. Foi preso preventivamente por 9 meses. Condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos de prisão. O caso foi para o TRF. Sabe o que aconteceu?
absolvido por unanimidade. Agora, o senhor prendeu por 9 meses prisão preventiva. Como restitui isso? O senador citou nominalmente o juiz Sérgio Moro, portanto, eu concedo a palavra, em primeiro lugar, ao juiz Sérgio Moro. Agradeço a oportunidade, senhor senador. Eu sou um magistrado e esse caso, Operação Lava Jato, envolve casos já que foram julgados e casos, no entanto, que encontram-se pendentes. Não seria prudente da minha parte discutir esses casos pendentes, porque isso poderia ter interferência no meu julgamento desses casos e manter, então, essa imparcialidade. Teria o prazer de discutir esses casos, o que foi feito especificamente com a Petrobras, quando isso fosse encerrado, né? E dar minha opinião sobre o saque que foi feito em cima da Petrobras. Mas eu fico preocupado, e aqui eu externo essa posição, há essa afirmação de que a lei de abuso de autoridade, o projeto não tem nenhuma intenção de frear a Operação Lava Jato. Há essas afirmações de que a Operação Lava Jato é sagrada, mas, não obstante, com todo respeito ao eminente senador, fica claro aqui que está se afirmando que eu, na condução do caso, cometi abuso de autoridade e devo ser punido. Então, me parece claro que a intenção que subjaz, não digo em relação a todos, mas há uma intenção clara de que a lei, o projeto de lei de abuso de autoridade, seja utilizado especificamente para criminalizar condutas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Para mim ficou evidente com o discurso do eminente senador que o propósito é exatamente esse, ao afirmar aqui, categoricamente, que eu teria cometido atos de abuso de autoridade na condução dessa operação. Então, a questão a ser colocada é saber exatamente, então, é essa a intenção do projeto ou não é? Se for essa a intenção do projeto, né, eu insisto na necessidade ou do adiamento, porque vai passar um recado errado para a população, ou pelo menos, senador, a colocação dessas normas de salvaguardas para o juiz saber, e não digo aqui só o juiz, de primeira instância, várias das minhas decisões que foram proferidas, e pode sempre haver discordância em relação às decisões, foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram mantidas pelo Superior Tribunal Eleitoral, foram mantidas várias vezes por unanimidade, mesmo em relação a prisões preventivas decretadas na Operação Lava Jato, pelo Supremo Tribunal Federal. Então a intenção é essa, criminalizar todas essas autoridades, porque há divergência eventual na interpretação que foi adotada pelos juízes. Então a questão, se a Operação Lava Jato, como muitos dizem, é de fato sagrada, então tem que se pensar realmente acerca da proposição dessa inovação da lei de abuso de autoridade e da intenção aparentemente explícita de que sejam criminalizados agentes envolvidos nessa operação. Senhor presidente, o que eu quis dizer aqui é que ninguém está acima da lei. Nem o juiz, nem o senador, ninguém está acima da lei. Então, o doutor juiz Sérgio Moro tem que conduzir as investigações, mas respeitando a lei. Eu, inclusive, tive acesso, não é a primeira vez, sobre interceptação telefônica de advogados e prisões preventivas abusivas. Eu tive acesso ao habeas corpus de 2013, que, no caso, o relator era o ministro Eros Grau, e o redator foi o ministro Gilmar Mendes. Esses casos já aconteciam em 2013. Então, isso não pode ser uma prática. Volto a dizer, nós temos que ter investigações amplas e profundas respeitando a lei. É por isso que eu questionei Vossa Excelência. Citei vários casos em que houve desrespeito da lei. Então eu sei que Vossa Excelência é uma figura muito importante, mas não está acima da lei, como nós também não estamos acima da lei. Olha, nunca tive a pretensão de estar acima da lei, eu sempre profiro minhas decisões com a pretensão de cumprir a lei, mas apenas o que eu peço, então, a essa Casa Legislativa é que juízes, magistrados não sejam punidos porque pessoas divergem a respeito da interpretação da lei. Para mim ficou clara a intenção, pelo menos, e eu não digo aqui, não generalizo de forma nenhuma.
sei das melhores intenções do projeto quando foi formulado em 2009, mas para mim fica evidente que a intenção de parte dos parlamentares é de criminalização da Operação Lava Jato. E como eu disse, a lei caminha, né, a lei tem as suas próprias pernas. Quem sabe o que vai ser feito dessa lei, se aprovada, especialmente sem norma de salvaguarda.